é sexta-feira. Hoje no TPM nós vamos falar sobre musicoterapia. Tem um bate-papo com a Bárbara Corsetti sobre a questão do transtorno de personalidade e ainda música com os guris da Taxi Free. Fica comigo porque o TPM de hoje tá só começando. E como toda sexta-feira a gente sempre começa o programa com música, hoje não podia ser diferente. Estão comigo aqui no estúdio os guris da banda Taxi Free, o Hermes Fontana no vocal, na bateria, na verdade aqui não é a bateria, né? É o Carrom, o Giovanni Ourix e no baixo o Marcelo Abreu. Tudo bem, guris? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Para quem ainda não conhece a banda Taxi Free, eu também quero conhecer melhor. Há quanto tempo vocês tocam juntos? Né? Quanto tempo existe essa banda? Claro. Cláudia, bom dia, é um prazer estar aqui no teu programa, né? Bom dia quem está nos assistindo aí. Então, a Taxi Free é uma banda assim que toca rock e blues, né? Rock and roll com essa veia forte do blues, assim. A gente tem 10 anos de estrada, né? Poxa, bastante tempo, né? É, já é um tempo, assim. Claro que nesse caminho, assim, já passaram algumas pessoas aqui tocando conosco, né? E, enfim, a banda já teve outras formações. E, inclusive, hoje é a estreia, né, do nosso baixista. A primeira vez que ele está tocando conosco no teu programa aí, ao vivão, né? A estreia dele já veio com um programa de TV aí, né? Estreou, então, com o pé direito, né? Porque eu vou te dizer que é sorte começar aqui. Ah, com certeza. Bem modesta, né? E, Mas, e são vocês 13 e tem mais outros integrantes? Não, é um trio, né? É um trio. É um trio e a gente tem 2 discos com músicas autorais, né? Olha, que legal. O último disco chama-se Teu Gosto, né? Ele foi lançado no ano passado, né? Lá na Casa de Cultura Mário Quintana. E a gente está aí trabalhando bastante, né? Atrás de shows e correndo aquela luta de sempre aí da música, né? E vocês 3 compõem, né? Vocês 2, no caso, porque ele está começando há pouco, né? As composições são feitas por quem? Sim. É assim, do primeiro disco tinha um músico, Fabiano Mitidieri, né? Que fazia a maioria das músicas, né? Ele saiu e eu entrei no lugar dele. Para o CD Teu Gosto, a parceria das composições veio com o Alexandre França, que é o baixista que tocava conosco até então, né? O Teu Gosto é esse que tu trouxeste aqui, Esse que a gente vai sortear depois que acabar o programa aqui pelo Facebook. A primeira pessoa que comentar a foto que eu vou postar depois do programa com os meninos aqui vai ganhar esse CD da Taxi Free. Que legal. É esse mesmo aqui? Esse aí. E, então, eu e o Alexandre, a gente fazia as letras, o Giovanni também, em parceria, a gente tem uma música juntos. E agora a gente está reformulando essa história assim de compor, né? Já tem coisa nova para o próximo disco, assim, né? A gente já está trabalhando nisso. Já começaram a trabalhar nesse novo disco. Isso, a gente já está providenciando algumas coisas, né? E é isso, né? E em 2013, então, vocês pretendem aí gravar as músicas para o próximo disco, divulgar esse próximo disco? Exato, Cláudia. Sabe que a música independente, assim, as coisas não andam tão rápido, assim, como acontece no mainstream, assim, né? Então, a gente fazendo um planejamento, a gente vai preparar as músicas em 2013 e lançar esse disco em 2014. 2014. É que Porque demora todo um tempo para gravar, não é? E a gente tem toda uma história assim. O Marcelo trabalha com música também, né? Eu também. Além dos shows, tem as aulas que a gente leciona também e tal. O Giovanni tem o trabalho dele como professor de história, né? Esse cara que é responsável pelas conversas boas durante as viagens assim dos shows, né? Ele vai contando para nós. Isso, vai subindo a serra, ele diz: "Você sabe como é que os caras abriram essas estradas aqui, né?" Enfim, então a gente tem esse trabalho também, né? Então a coisa anda num ritmo bacana, assim, não como a gente gostaria, talvez seria legal lançar um disco por ano, né? Mas não é muito assim que funciona, né? Então. Mas o importante é que já lançou e que vai lançar mais isso um aí, também, né? Isso aí. Guris, o que vocês vão começar a tocar aqui pra gente abrir esse programa aqui de sexta-feira? Legal. Vamos começar com uma música desse disco, que ela se chama Trocando em Miúdos, e é uma letra interessante, assim, né? Que ela fala sobre caroço, semente, sabugo, né? Daí o pessoal, mas que história é essa, cara? Mas é uma analogia que a gente fez, assim, com alguns valores da sociedade, do ser humano, assim, né? Alguns valores das questões internas, externas e tal. E aí deixa para o pessoal sacar a letra aí com a gente. Tem que prestar atenção. É. Né? É com vocês. Valeu. Vamos lá.
2, 3, 4. No fundo, trocando em miúdos, dá tudo no mesmo. Caroço, semente, sabugo, dá tudo no mesmo. O que importa é o que tá fora, o que tem dentro, ninguém liga mesmo. No fundo, trocando em miúdos, dá tudo no mesmo. Garrafa, cerveja e lúpulo, dá tudo no mesmo. O que importa é o que tem dentro, o que tá fora, não me causa efeito. É, táxi. No fundo, trocando em miúdos, dá tudo no mesmo. Garrafa, cerveja e lúpulo, dá tudo no mesmo. O que importa é o que tem dentro, o que tá fora, não causa efeito. No fundo, trocando em miúdos, não dá tudo no mesmo. A uva cabernet num barril não dá tudo no mesmo. Porque entra só um suco e quando sai é um bom vinho seco. Porque entra só um suco e quando sai é um bom vinho seco. É porque entra só um suco e quando sai é um bom vinho seco. Aê! Muito bacana, gostei do som de vocês mesmo. Obrigado, Cláudia. Muito legal. Os guris vão continuar com a gente até o final do programa de hoje. Bem, falando em música, linkando agora, eu vou falar sobre musicoterapia com a musicoterapeuta Graziela Maier. Tudo bem, Grazi? Tudo bem. Seja bem-vinda aqui ao programa, né? Obrigada. O que é a musicoterapia, né? É uma terapia com música, mas como é que funciona, né? Bom, a musicoterapia ela surgiu na década de 40, pós Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, onde os médicos perceberam que quando os músicos iam então nos hospitais, né, onde estavam lá os soldados que voltavam da guerra, percebiam que quando eles iam tocar que eles ficavam mais calmos, mais tranquilos, né? Respondiam melhor às medicações e conseguiam também se relacionar melhor. Então, com isso, né, em 44, surge o primeiro curso de musicoterapia aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, e é onde começa a se difundir esse trabalho, né, onde o objetivo é trabalhar com a música, com a estrutura da música, né, com o som que sai com o ritmo, com a melodia, com a harmonia, né, e em cima disso produzir coisas para que essa pessoa que tenha alguma dificuldade, seja cognitiva, social, orgânica, né, possa estar se beneficiando através disso. A musicoterapia é uma, por exemplo, assim, eu escuto, né? Eu faço esse tratamento escutando simplesmente a música ou cantando também, né? Os dois, Cláudia, né? É importante lembrar que é preciso ter intervenção de um terapeuta, né? Porque aí sim você tem uma mudança de comportamento, aí você tem uma terapia,
né? Porque às vezes a gente brinca, mas eu escuto música em casa, Eu toco. né? Ajuda a relaxar. Claro, a gente sabe da música como benefício na vida do ser humano, isso já há séculos se fala disso, né? Já tem uma melhora também, Com né? certeza, né? Então, o objetivo é você ter uma intervenção no sentido de fazer com que essa pessoa produza alguma coisa, né? Por exemplo, se a gente pensa em termos sociais, às vezes a gente está podendo ressignificar algumas questões da vida, né? Na questão do contexto que vive, às vezes com dificuldades financeiras, pensar, por exemplo, em crianças abandonadas, né? De estar podendo às vezes falar dessas coisas que o falar é difícil, mas de estar podendo cantar isso. Com certeza. Então, quais são o tratamento para que tipos de... Eu não sei se eu posso dizer doenças, na verdade, não são doenças, são transtornos comportamentais. O que a musicoterapia trata, né? Por exemplo, quem está nos assistindo agora, que tipo de problema que tem que vai procurar um musicoterapeuta? A musicoterapia, ela não tem assim, você não pode fazer, né? Não tem uma restrição nesse sentido, né? É aberta para todos que queiram buscar alguma modificação, alguma mudança. E aí a clientela é vasta, assim. A gente trabalha desde com o bebê na parte da estimulação, do relacionamento de vínculo, né? Até se a gente for pensar a terceira idade, né? A questão mais de pacientes terminais, pacientes sindrômicos, né? Trabalhamos também, fazemos trabalhos com empresas na questões de qualidade de vida, então de você propor um outro espaço diferenciado para o seu trabalhador, né? Então também para poder estar pensando numa questão mais de lazer, e assim também com crianças com algum tipo de síndrome ou deficiência. Essa questão da timidez, né, de uma pessoa que tem medo de se expressar muitas vezes. E quando a gente fala, poxa, medo de se expressar, poxa, mas tem pessoas que são mais tímidas, mas muitas vezes essa timidez atrapalha até na vida, né, do indivíduo. Por exemplo, uma pessoa que precisa palestrar para os funcionários, uma pessoa que precisa estar lidando com o público, né? A musicoterapia ajuda essa questão da desinibição? Ela pode vir ajudar, né? Daí o que a gente tem que avaliar é o que é essa timidez, né? Então daí por que ela acontece? Por que ela acontece, né? Então assim, e daí daqui a pouco até de se encaminhar para uma questão mais médica, para se ter uma melhor avaliação nesse sentido, né? Para poder fazer uma melhor intervenção. Porque eu posso ter uma timidez que é o normal do ser humano, aquela coisa que quando a gente medo de crítica, de se põe a falar, a fazer coisa, né? Daquele frio na barriga, mas tu consegue passar por isso. Tem pessoas que não conseguem passar por isso. Às vezes por algum trauma que tiveram, por alguma situação que se sentiram constrangido e aquilo abalou de uma certa forma, né, na sua vida. Sim, deu uma rejeitada. Falando em tipos de músicas, né? Quando a gente fala em musicoterapia, a gente sempre pensa numa música, pelo menos eu, né? A gente não, eu estou generalizando. Eu penso numa música clássica, né? Uma música tranquila. Os guris estavam tocando blues aqui. Eu posso tratar a musicoterapia com blues, por exemplo? Outros tipos de música? Isso é o bacana da musicoterapia, porque a gente não trabalha com estilos de música, a gente trabalha com a tua música, né? Então, se tu vem de uma vida, de uma construção social, que o teu ambiente cresceu no ambiente mais de música clássica, é óbvio que eu vou utilizar essa ferramenta, porque aí vai ser o meu canal de comunicação contigo, mais próximo, para conseguir pensar em um tratamento. Agora, se vem de uma caminhada dos meninos, que tem essa coisa mais do blues, mais do rock, eu vou mais por essa via. Né? Então, não adianta também querer que a pessoa se trate com uma música que a pessoa não tem mínima afinidade, não gosta e vai até se sentir muitas vezes mal. Né, com aquela o que a gente música. chama de uíso, é a sua identidade sonora. Né? Então, a gente parte desse conteúdo que a pessoa traz, né? E às vezes a gente tem pessoas, por exemplo, que apreciam mais a música clássica, ou que vão te trazer mais a questão da música sertaneja, né? Então a gente não tem, essa música é para isso. Não, a gente aceita o que o paciente traz. Muito bacana. Grazi, muito obrigada pela presença aqui no programa, adorei te receber aqui. Obrigada aí pelos esclarecimentos sobre a questão da musicoterapia. Valeu. Eu vou para o intervalo e já estou de volta com mais TPM. Fica aqui comigo.